Neste vídeo, vamos revelar o poder do sal como uma arma na guerra espiritual. Falaremos de forma clara e simples para que todos possam entender seu uso puro e correto. Preste atenção. Você sabia que existem 3 coisas que você pode fazer com o sal para quebrar toda maldição e trazer bênçãos de abundância para você? Por que você acha que Jesus disse a seus discípulos que vocês são o sal da terra? Fique até o final deste vídeo, porque lá eu mostrarei a resposta. E garanto que você ficará maravilhado com as revelações do sal como uma arma espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta: tudo foi criado por Deus. Através dele e para ele nada existe fora de sua vontade. E isso implica que Deus criou o sal com um propósito. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido criado pela poderosa mão de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Essa verdade ressoa em cada grão de sal, em cada gota de água, em cada faísca de fogo. Deus concebeu o sal até mesmo antes da vida em si. Em Gênesis, lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja frequentemente evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem autoridade de consumir tudo o que toca, enquanto a água tem autoridade de dar vida. Da mesma forma, o sal recebeu a autoridade para temperar e preservar. O fogo devora, a água dá vida. O sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos refletir profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, ele não preserva também nossa fé em tempos de provação. Quero fazer uma breve pausa para encorajar você a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitos de vocês se inspiram e se fortalecem ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura através do seu uso. Por exemplo, uma irmã viu uma mudança milagrosa em sua vida após ungir suas mãos com sal. Você se sentiu melhor depois de usar o sal em oração. Conte-nos sua história e como Deus agiu em sua vida através deste poderoso mineral. Vamos continuar com o vídeo. As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Ele preservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, era usado como moeda na Roma antiga. Funcionários públicos eram pagos com sal, daí a palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. O óleo, o pão e o vinho desempenham papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns acham que o sal é algo maligno, usado em rituais obscuros. Isso é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico. Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Considere o exemplo do óleo. O óleo de unção é mencionado 20 vezes nas Escrituras. Foi usado no Antigo Testamento para derramar sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes. Também sobre o tabernáculo e seus utensílios para marcá-los como santos e separados para Jeová. Você pode ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. Mas os judeus eram estritamente proibidos de reproduzir o uso do óleo de unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita para o óleo de unção continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. Não há indicação de que o óleo ou os ingredientes tivessem algum poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus lhe ordena que unja com óleo, faça isso. Vamos refletir profundamente. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos diz para ungir com óleo, nós o fazemos. Por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. O sal, como o óleo, tem um lugar sagrado quando o usamos de acordo com a vontade de Deus. Mateus 5 diz: vós sois o sal da terra, não deixemos que o inimigo roube essa verdade de nós. Apenas 4 passagens do Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os doentes para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Esses atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Considere outro exemplo: a vara de Moisés. Deus concedeu poder à vara que Moisés carregava em suas mãos para manifestar seu poder. E Jeová perguntou: o que é isso em sua mão? Moisés respondeu: uma vara.
Então Jeová disse: lançar ao chão. Moisés lançou-a ao chão e ela se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Por isso, acreditarão que Jeová apareceu a você. Os profetas usavam água, sal, óleo, mantos e varas em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os usavam como ferramentas em atos proféticos. Eles entendiam que o uso cotidiano desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos é baseado na Bíblia, nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países diz está salgado para se referir a alguém com má sorte, associando-o à feitiçaria, porque é sabido que bruxas usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. Pessoas más e perversas existem, não há magia branca que venha de Deus. Todo ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é feitiçaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus para seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada do homem. Mateus 4 registra como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Embora estes tenham sido dados ao homem por Deus, novamente ele o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Mas o homem, através de sua desobediência, foi despojado dessa autoridade, permitindo que Satanás usurpasse os reinos do mundo. Vamos refletir profundamente. Estamos conscientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado. Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito. Lembremos sempre que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, como é dito em Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após a criação do mineral. A história de Sodoma e Gomorra, relatada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos sem a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado chegaram até o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma estátua de sal. Aqui, o sal foi usado para punir o pecado da desobediência. Não foi Satanás, mas Deus que usou este mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2, é dito: tempere todas as suas ofertas de cereal com sal. Não deixe de fora o sal da aliança do seu Deus em suas ofertas de cereal, adicione sal a todas as suas ofertas. Aqui, Deus ordena que o homem polvilhe sal em todas as ofertas. Todas as ofertas significa que não há exceções, e não deixe de fora enfatiza a perpetuidade dessa prática para os israelitas. Salgar as ofertas era obrigatório para purificar as impurezas. Esta passagem revela outra qualidade do sal, a purificação. Em Crônicas, afirmado: vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino sobre Israel a Davi e seus descendentes por uma aliança de sal para sempre. Deus estabelece alianças com o homem usando ferramentas simples e naturais como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal, a aliança perpétua. Vimos 3 atributos principais do sal no reino espiritual: purificar, aliar e amaldiçoar. Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora vamos ao nosso próximo ponto. A Bíblia é um espelho para os cristãos, revelando nossa natureza e nossas necessidades. Se Deus é fiel e imutável, o que foi verdade antes continua sendo verdade hoje. Não podemos aceitar uma parte da verdade e rejeitar outra. Não prejudicar um ao outro. Dizia-se que sempre que alguém comia, através de uma refeição, o sal de um homem, eles se tornavam amigos para a vida toda. O Eterno queria que todo sacrifício fosse um lembrete da relação com Ele. Quando pactos eram feitos, as partes frequentemente comiam juntas, incluindo o sal, que denotava lealdade perpétua e fidelidade ao pacto celebrado. Portanto, entendia-se que um pacto de sal deveria ser cumprido sem falhas. Números 18 menciona que o descumprimento ou traição do pacto de sal frequentemente era punível com a morte. Em uma ocasião, um historiador americano estava fazendo pesquisas em uma cidade no Oriente Médio e, sem perceber, a noite caiu sobre ele. Sabendo quão perigosas eram aquelas estradas à noite, ele decidiu se aproximar de uma das tendas ao longo do caminho. É provável que essa tenda pertencesse a pessoas que roubavam viajantes que se perdiam, mas ele não se importou.
A noite estava fria e o perigo espreitava. O americano, ao se aproximar da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade para a qual ele estava indo ainda estava longe. Provável que essa tenda pertencesse a pessoas que roubavam viajantes que se perdiam, mas ele não se importou. A noite estava fria e o perigo espreitava. O americano, ao se aproximar da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade para a qual ele estava indo ainda estava longe e que era muito perigoso continuar na estrada à noite, pois poderia se perder o pior. O homem da tenda lhe disse: "Você não sabe que sou um ladrão. Como sabe que não vou te matar e roubar o que você carrega? Sim, eu sei que você é um ladrão", disse o viajante, "mas farei um pacto de sal com você." Então o ladrão respondeu: "Venha, passe, bendito do Senhor, e sente-se." O ladrão colocou pão na mesa e temperou com sal, e ambos comeram. Na manhã seguinte, o americano se levantou, e o ladrão estava vigilante na tenda, cuidando dos pertences de seu hóspede. O ladrão contou os pertences do viajante e os devolveu todos gentilmente. O americano entrou em seu veículo e continuou sua jornada escoltado pelo ladrão, que o acompanhou e protegeu durante todo o caminho até a cidade de destino. O ladrão sabia que fazer um pacto de sal com um homem é um serviço a Deus e ele honrará isso até o dia em que morrer. O pacto de sal no Oriente ainda é válido hoje e é um acordo mútuo válido até o fim dos tempos, mesmo após a morte de um dos pactuantes. Um comerciante vai ao campo para comprar 100 ovelhas, mas ao chegar, percebe que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vender todas. O comerciante percebe que não tem dinheiro suficiente para comprá-las todas. Então o pastor lhe diz: "Vamos fazer um pacto de sal com a promessa de que eu te darei as 300 ovelhas e você, dentro de 60 dias, me pagará pelas 200 restantes." Ambos concordam e comem uma refeição temperada com sal. O comerciante leva as 300 ovelhas. 30 dias depois, o comerciante morre, mas seu filho estava ciente do pacto que seu pai tinha feito com o pastor. Ou aos 60 dias, o filho do comerciante honra o pacto que seu pai fez com o pastor e paga o restante do dinheiro devido. Quero que você entenda isso claramente. O pacto de sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem, uma relação equilibrada. Você não pode dizer ao Senhor que está fazendo um pacto com Ele e depois viver como quiser. Deus honra aqueles que o honram sua promessa que Ele será seu filho e Ele, seu pai. No entanto, é preciso lembrar os mandamentos de seu Deus. Êxodo 20 fala do Vale do Sal, onde a vitória pertence àqueles que lutam por sua bênção. Segundo Samuel, Davi tornou-se famoso quando voltou de derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal. Ele mesmo matou 10.000 edomitas no mesmo vale. E assim a batalha continuou, chamando-o pelo nome que retém até hoje. Lutando, Amazias reuniu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Sei. O Vale do Sal é onde os israelitas derrotaram seus inimigos em 2 ocasiões, sendo a primeira a vitória de Davi sobre os 18.000 arameus. Os estudiosos não conseguem identificar o local exato descrito, mas Samuel nos diz que lá, Davi foi exaltado por seu povo por alcançar uma vitória incomum em guerras. Que batalha difícil esperava Davi, com tantos inimigos contra ele e um exército superando em número os israelitas. Mas talvez Deus estava com ele. De fato, Davi alcançou a vitória no Vale do Sal, derrotando os 18.000 soldados. Mas quero explicar algo sobre esse breve relato: se você não lutar suas batalhas, não vencerá. Muitos de nós crescemos com a frase "Deus luta nossas batalhas", mas isso é uma meia-verdade. Deus venceu a guerra, tudo está feito, mas você deve lutar suas próprias batalhas, lutar por suas bênçãos. É um mau hábito que os cristãos modernos adquiriram, de apenas orar e clamar. Deixe-me te dizer que Jesus é a palavra feita carne, e que suas palavras eram acompanhadas por ação. Ele se dedicou apenas a orar? Certamente não. O mestre, como Davi, sabia que as batalhas são enfrentadas colocando em prática a fé professada. Sim, é um fato que devemos orar, jejuar e louvar, mas também há um tempo para pôr em prática o que acreditamos com o coração. Para o israelita, o sal é muito importante. Com o sal, o pacto de Deus com o homem foi selado. Com sal, as ofertas eram purificadas. Com sal se podia abençoar ou amaldiçoar. Mas naquele dia, Davi teve que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal do pacto estava sobre sua cabeça e que a vitória viria da mão de Jeová. Agora,
Você que quer as bênçãos de Deus, o que faz para alcançá-las? Você espera sentado ou apenas ora em casa e espera que Deus apareça? Você só se congrega na igreja e se contenta com isso. Nós, cristãos, tendemos a esperar pela resposta de Deus e isso é tudo. Não queremos fazer sacrifícios, não queremos fazer nada além do estritamente necessário para sermos considerados bons crentes. Somos conformistas, mas não gratos. Queremos alcançar as maiores bênçãos com o mínimo esforço. O que um cristão deve fazer para alcançar suas bênçãos? A resposta é fácil: lutar por elas. A história de Davi é um exemplo de que o Saul pode abençoar ou amaldiçoar. Se você for para a batalha pronto para vencer, o Saul será para a bênção. Se você for para a batalha com a ideia de que faz o que pode, então o Saul será sua perdição. Assim funciona a bruxa. Se uma bruxa amaldiçoar sua casa com sal e você não for consagrado a Deus, essa maldição recairá sobre você. Mas se você entender que o sal é uma arma feita para você e honrar a Deus sendo fiel, então nenhuma praga ou maldição tocará sua casa. Um cristão deve orar, jejuar, consagrar-se, ser justo, piedoso e íntegro diante de Deus, vivendo espiritualmente. Se não se vive no reino espiritual, então algo está faltando na vida. O sal é o começo dessa luta. Em muitas ocasiões, Jesus curou apenas com sua palavra, mas outras vezes usou atos proféticos, demonstrando que ele era o filho do Criador de tudo. Em João 9, é relatado que, ao passar, Jesus viu um homem cego. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem este homem nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e colocou-a nos olhos do homem. Disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-os e voltou vendo. Talvez você ainda não entenda o que estou tentando explicar, então vou dar alguns exemplos de plantas. Sabemos que Deus criou tudo o que existe e que tudo foi feito para a sua glória. Entre tudo o que foi criado, há plantas que foram feitas para curar o corpo humano e animal, e algumas têm propriedades para curar doenças graves. Muitos dos medicamentos de hoje são derivados dessas plantas, como a aspirina e a morfina. Agora, as plantas são espirituais ou materiais? Claramente, você diria que são materiais, pois pertencem ao mundo físico que conhecemos. Mas e se eu lhe dissesse que as plantas começaram sua existência no mundo espiritual? No início da existência, não havia nada, apenas um grande vazio. E então, de repente, tudo foi criado. Gênesis. O mundo físico que conhecemos é o resultado de trazer o espiritual para o material. Primeiro, existia no pensamento de Deus e depois foi formado no mundo mortal. Agora, por que as plantas são medicinais? Porque o Senhor criou o homem do pó da terra e colocou seu fôlego de vida nele. Então, ao fazer isso, o homem se tornou um ser vivo, e do mesmo modo as plantas são criadas, mas têm um propósito diferente do nosso. No entanto, há algo que todas as plantas compartilham: sal em suas raízes e as propriedades curativas para o corpo humano. Jesus usou um ato profético para curar o cego, cuspiu no chão e misturou a saliva com a terra, formando lama, que depois usou para cobrir os olhos do homem. Por que ele fez isso? Porque a terra tem sal. Como Jesus era o Filho do Deus vivo, ele sabia que as plantas e a terra tinham propriedades curativas para o corpo humano. Hoje, ao usar um ato profético, o crente demonstra fé. Claro que podemos orar por um doente e ele será curado. Mas quando se faz um ato profético, a fé é demonstrada. O mundo espiritual deve ser manifestado através de uma ação no mundo físico. Agora, quero que entendam a importância do sal em sua vida espiritual. Jesus não usou qualquer terra para curar o cego, mas a terra onde foi criado. Isso é o que hoje chamamos de terra ungida. Mas quem conhece os segredos da Bíblia sabe que o sal da terra é mais que suficiente para realizar qualquer ato profético. A Bíblia diz que devemos nos tornar como Cristo para alcançar as bênçãos de Deus, e ao fazer isso, seremos capazes de realizar as obras que Jesus fez e até maiores. A pessoa que se dedica a conhecer os segredos do Senhor pode fazer proezas extraordinárias. Davi teve que lutar sua batalha, assim como o cristão deve fazer. Não é suficiente crer no Senhor e esperar que Ele lute por nós, devemos agir com fé e coragem.
Se você quer alcançar suas bênçãos, prepare-se para lutar por elas. Deus está com aqueles que o honram e vivem conforme seus mandamentos. Não seja passivo em sua fé, seja ativo, lutando por suas bênçãos com a confiança de que Deus está ao seu lado.